Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Se pudesse, brincaria de estátua com o tempo e congelaria alguns momentos para que permanecessem eternos. O sono interminável na cama simples de lençóis brancos da casa bordada de azulejos, de alpendres amigos, de janelas de madeiras azuis e trincos abertos, e o silêncio da noite interrompido apenas pelos grilos falantes e a melodia dos pingos de chuva nas telhas de barro. O primeiro olhar no grupo escolar para a menina de saia azul rodada, de olhos pretos, de Maria Chiquinha nos cabelos loiros, minha primeira e insubstituível esperança de um virar dois. O futebol nos campinhos de terra, com a bola de capotão, e nas tardes de chuva, as roupas, canelas, braços, pernas, faces, olhos e cabelos limpos pela lama da infância. As conversas inconsequentes nas calçadas, quando a cidade ainda era um bairro só, sem a pauta da TV, da amizade sentada em cadeiras de pau e como testemunhas a Praça da Matriz, o Pipoqueiro e as ruas largas de Pedras Irmãs. O grito do carteiro comunicando a chegada daquela carta quando o tempo ainda demorava a chegar, com o envelope cheirando goma arábica e a letra manuscrita de quem escrevia seu nome na minha história. O abraço imenso e apertado de minha mãe quando, na adolescência, parti em busca dos meus sonhos. E o retorno, tão aguardado das férias, do ônibus parando na esquina e aquele sorriso que nunca partiu a me acolher novamente. Os almoços intermináveis de família, quando a comida ainda não era o prato principal, temperados com muita prosa e o sabor dos risos das pessoas que se sabiam eternamente próximas. Se pudesse, brincaria de estátua com o tempo, mas ele, o tempo, se mexe a todo instante. Pena, o tempo não sabe brincar. Boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 16 de setembro de 2013, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Participe deste programa através do nosso telefone que você já conhece, que é o 37216955, ou então através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. E antes de eu apresentar o entrevistado dessa noite, eu vou chamar para você para a gente entender um pouco o tema da matéria, né, daquilo que a gente vai estar conversando hoje. Nós vamos trazer para você aí, você vai assistir com a gente, uma matéria feita pela jornalista Natália Carvalho, com o apoio todo aqui do Guedes, né, do Marco Guedes aqui da TV Poços, para a gente entender um pouco o assunto de hoje, e eu espero contar com a sua participação pelo telefone e pelo nosso e-mail. Vamos assistir então. Muitas pessoas buscam o bem-estar. A forma não importa, através de exercícios ou terapias. Aliás, existe uma terapia específica que ensina as pessoas a adquirirem o autocontrole da saúde emocional, mental e física. Isso tudo através da conscientização e do controle da mente. Mas é possível controlar as nossas emoções e a mente? É isso que você vai saber no programa Hora da Verdade de hoje, com o tema Homeostase Quântica da Essência, Saúde Física, Emocional e Mental pela Física Quântica.
Tá aí, então, né, essa introdução para a gente poder compreender. Na verdade, hoje, quando eu estava na rua, as pessoas às vezes me perguntam: e aí, William, qual o tema de hoje do Hora da Verdade? Eu falei: homeostase quântica. E aí as pessoas falam: nossa, o que é isso, né? Então, basicamente, a gente começou aí nesse trabalho da Natália Carvalho, da jornalista, e também da edição aí do nosso amigo Marco Guedes, apresentar um pouquinho para você essa ideia, claro, do que é homeostase quântica. Para a gente entender, e eu espero contar com a sua presença, companhia e participação aqui no Hora da Verdade, nós convidamos, ele está aqui com a gente, ele que é terapeuta quântico, o Fábio Henrique Caldas, que estará com a gente aqui, com você com certeza, para a gente entender um pouco essa técnica, né, que ele vai explicar para a gente com mais detalhes. Eu espero contar com você, ok? Bom, Fábio, a gente apresentou um pouco esse nome, que é um pouco difícil da gente entender, mas é claro que essa primeira pergunta não poderia ser outra, senão o que é homeostase quântica? Sim, primeiramente, boa noite, William, boa noite aos espectadores do programa Hora da Verdade, da TV Poços. Uma satisfação estar aqui para responder essas perguntas. Bom, homeostase, vindo do latim, vamos dividir a palavra para fácil compreensão. Homeo significa igual e estasis, ficar parado. Então, homeostase nos remete à ideia de um equilíbrio, de uma manutenção, de uma regularidade, uma constância. Acho que definiria melhor uma constância. Quântica, porque nós estamos abordando uma técnica que vem da física quântica. E essa essência a qual nós nos referimos é a informação que nós buscamos para provocar uma transformação ou para construirmos nossa realidade. A partir dessa informação, modulando ela através da física quântica, para que as coisas se alterem, para que os traumas sejam eliminados e para que a nossa realidade seja construída de acordo com o nosso querer. E é claro que essa matéria que você traz para a gente, essa questão do equilíbrio, né? Quando eu cheguei aqui hoje, a gente começou a conversar, eu falei: nossa, equilíbrio, né? Essa palavra hoje é muito buscada por todos nós que vivemos no mundo, nos parece totalmente desequilibrado, né? E a gente acaba discutindo muito o equilíbrio, né? Como equilibrar, por exemplo, trabalho e família, como equilibrar saúde, a nossa saúde, o nosso corpo, com todo esse desequilíbrio, pelo menos que a gente percebe, né, no mundo que nos exige tanto. E aí eu queria perguntar para você em relação a isso. O que a homeostase quântica pode auxiliar as pessoas nessa busca pelo equilíbrio? De que maneira isso pode ser conseguido? Realmente as pessoas anseiam muito por essa busca entre o equilíbrio de diversos aspectos do dia a dia, mas o equilíbrio ele começa, ou ao menos poderia começar, com uma busca interna. Equilibrar essas coisas internamente, não buscar modificar o outro, buscar modificar os métodos, a conduta do outro, seja o parceiro, a parceira, numa relação conjugal, no namoro, ou seja o colega no trabalho, mas o quanto ou como essas pessoas representam, o que elas representam para você, as informações, os sentimentos, as crenças, os condicionamentos, ou seja, os hábitos que no dia a dia você pratica em relação a essas pessoas do seu dia a dia. E muitas das vezes esses hábitos nós trazemos como condicionamentos construídos ao longo de uma infância, dos nossos relacionamentos parentais, nossas primeiras relações que seriam com o pai, com mãe e logo a seguir com os irmãos, com as professoras. A forma como nós estruturamos, aprendemos, ela positivamente ou negativamente, se positiva de modo que eu assimilei sem sofrimento, ou através do sofrimento que nós qualificaríamos aqui apenas por uma questão didática como negativo, esse aprendizado ele perdura e nós reproduzimos. Nós projetamos no outro características nossas ou características do outro faz com que relembremos, ou melhor, acessemos informações de traumas anteriores. Então nós passamos simplesmente a reproduzir inconscientemente aquelas mesmas dificuldades iniciais. Sendo que, através, e a proposta da homeostase é essa, buscarmos cada uma dessas informações de períodos anteriores, recentes ou os mais remotos, até mesmo de um período que a gente chama de inconsciente, que seria do primeiro dia de existência, independente da forma como a pessoa concebe o primeiro dia de existência, até a primeira lembrança de vida, e a partir desse momento, uma investigação fato a fato de todos os momentos que restaram emoções, pensamentos negativos, eliminando cada um desses. Então, vou tentando traduzir em miúdos um pouco o que você está dizendo. Por exemplo, eu tive um trauma quando criança,
Um trauma que eu digo até na relação. A minha mãe me maltratou, o meu pai me maltratou, enfim, uma situação comum que às vezes acontece. A minha mãe falou alguma coisa que me causou algum trauma, ou eu passei por algum motivo, algum trauma, seja vindo de quem quer que seja. Aquela informação, se é que é isso que você está dizendo, aquela informação do trauma, ela fica internamente guardada dentro do meu cérebro. Não sei se é isso. E depois, a homeostase quântica vem para, vamos dizer, eliminar esse trauma, para tentar limpar esse trauma, apagar esse trauma, para que as minhas atitudes não sejam frutos desse trauma. É isso? Sim. Nós trabalhamos, na realidade, com o conceito de consciência não local. Essa não localidade significa que você está inserido em toda essa consciência, não necessariamente essa consciência está armazenada em uma parte do seu corpo. Essa consciência não é a consciência cerebral, não é a consciência que nós percebemos no estado de vigília, ou seja, enquanto estamos acordados. Enquanto estamos conscientes. Sim. Poderíamos, assim, para compreendermos melhor, comparar com o inconsciente do Freud. O tempo todo está recebendo informações e registrando essas informações sem critérios, quer dizer, sem julgamento se aquilo é bom ou é ruim. Simplesmente essas informações elas criam um movimento e elas fazem com que sua vida tenha certa dinâmica. Então ela não está na localidade, ela não tem um tempo e ela não tem um espaço determinado. Ela está a todo instante, com todas as informações aprendidas durante toda a sua existência. Nós vamos investigar fato a fato essas informações que podem ser diversos sentimentos. Vamos explicar um pouquinho antes que o universo, para isso existe uma ciência que estuda a semiótica, o significado dos símbolos, o que os símbolos representam no nosso dia a dia, a estrutura, o desenho dos símbolos e os seus significados, sejam eles sons, sejam imagens e outras formas de manifestação. Nós vamos, através dos símbolos emocionais, dos símbolos mentais, que nós poderíamos chamar nesse trauma de raiva, tristeza, rejeição, incapacidade, abandono. Poderíamos lá já uma crença, eu não sou capaz, eu não consigo, nunca serei bem-sucedido, relacionamento, casar não é bom, homem não presta, mulher só trai, ou qualquer outra crença. Eu estou aqui lembrando de algumas coisas do cotidiano que a gente ouve no dia a dia, né? Verdade. Para exemplificar, nós vamos buscar essas crenças, buscar esses sentimentos um a um, fato a fato, e eliminar um por um também. Métodos de pesquisa, como por exemplo, seu pai. Quando você fala, Sim. Vamos eliminar, significa que alguém vai eliminar para você ou é você mesmo que aprende a eliminar? A própria pessoa aprende a eliminar. Tá. Significa que... Quando ela usa a técnica ou as técnicas que ela pode aprender da homeostase quântica, ela mesma pode aprender a eliminar essas questões. Ela mesma pode aprender a investigar e a eliminá-las. Através de um movimento correto, nós, como dissemos, trabalhamos com códigos. Então existe um código para você acessar o nível dessa consciência emocional, existe um código para você acessar o nível mental. Utilizando a frequência correta, nós utilizamos para o caso do emocional, independente do significado religioso e do significado filosófico coincidentes com essa palavrinha, nós utilizamos a palavra alma. Essa sequência de letras A-L-M-A foi percebida durante uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas, que em 99,7% dos casos dá acesso ao nível emocional, de modo que, utilizando a palavrinha alma, o que eu emito depois dessa palavra, ela modula uma frequência correta para que as informações entrem ou saiam dessa consciência não local. Isso então vem a refletir um pouco naquilo que você falou anteriormente da questão do símbolo, que você está falando da semiótica. Se eu tenho a simbologia da palavra alma, eu acesso essa simbologia e através desse acesso eu trabalho ali. Eu trabalho as emoções. Eu identifico qual emoção eu quero retirar e eu também posso, além de retirar, de eliminar as coisas traumáticas, eu posso acrescentar informações para que por ressonância, essa minha consciência não local construa a minha realidade de forma
diferente. Agora, quando você disse que a palavra alma, ou com esse código alma, significa isso, quer dizer, eu posso dar acesso na frequência, Sim. quando eu tenho em outras línguas a palavra alma, porque você está falando da língua portuguesa, alma. Exatamente. Em outras línguas, como é que funciona? Em inglês, em francês? Nós temos que pesquisar isso. Essa pesquisa foi feita até então no Brasil. Ah, tá. Então a questão da homeostase quântica é ainda uma técnica, vamos dizer, brasileira. Ainda é uma técnica brasileira. Então ela não é mundial, ela não é... Não, existe, o trabalho está sendo divulgado, está sendo é um trabalho paulatinamente recente? Reconhecido. É um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor Sérgio Roberto Secato Filho há cerca de 10 anos. 10 anos. Exatamente. Bem, a gente vai para o primeiro intervalo, né? Essas primeiras informações que a gente recebe, a gente vai trabalhando aqui. E você aí também, né, refletindo junto com a gente o que é a homeostase quântica e fazendo as suas perguntas também pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí que já já a gente volta.